No vídeo de hoje eu vou te ensinar como plantar uma orquídea na semi-hidroponia utilizando apenas uma garrafa PET e pedra brita. Então, se você quiser saber como fazer esse plantio, me acompanhe nesse vídeo. Mas antes de eu iniciar esse vídeo, eu já peço seu like, que é muito importante para o crescimento do canal. E quem não for inscrito ainda, está chegando agora, se inscreva e ative o sininho das notificações para você não perder nada do que eu for postando aqui. E para você que chegou agora aqui no canal, começou a cultivar suas orquídeas, mas começou a perder, não sabe como plantar direito, não sabe ainda como regar, não sabe como adubar, pois saiba que eu tenho um curso muito completo que vai desde o mais básico até o mais avançado. Lá você vai aprender como plantar direitinho suas orquídeas, vários gêneros de orquídeas, vai aprender a regar, adubar, colocar na luz correta para que elas floresçam. Você vai aprender também a identificar as pragas que atacam as orquídeas, vai aprender a combater, vai aprender muito sobre as doenças, várias doenças que atacam as orquídeas, principalmente as orquídeas phalaenopsis, e você vai aprender também como controlar, como combater, e vai aprender também a fazer mudinhas. Enfim, se você quiser saber mais sobre esse curso, eu vou deixar o link na descrição desse vídeo. E também vai ficar o link no primeiro comentário fixado. Aí é só clicar nesse link para você conhecer um pouquinho mais sobre o curso. Oi, gente! Tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E você que está chegando agora aqui, seja sempre muito bem-vindo. Aqui tem sempre muito conteúdo para você aprender bastante. E hoje o nosso vídeo é sobre replante de orquídea phalaenopsis na pedra brita, usando uma garrafa PET. É um replante simples, prático, porém muito eficaz. Eu vou te mostrar o passo a passo aqui. E eu tenho duas orquídeas phalaenopsis aqui que estão no substrato em que elas vieram. E eu vou fazer o replante dessas duas meninas, que aliás, para quem gosta, essas orquídeas aqui são orquídeas phalaenopsis espécie. Eu vou falar o nome delas aqui. Essa daqui é a Phalaenopsis intermédia e Yellow Lip. Gente, olha que lindo esse vegetal. Essas duas meninas chegaram hoje aqui na minha casa. E elas vieram lá do orquidário Roberto Martins, que aliás é de lá que vem a grande maioria das minhas orquídeas Phalaenopsis espécie. Que qualquer hora eu vou fazer o vídeo, estou preparando. Gente, olha só o vegetal. Olha que coisa mais linda, ó. Vieram muito lindas. Um vegetal bem bonito, bem cultivadas. Então, essa primeira aqui é a Phalaenopsis intermédia Yellow Lip. Eu vou deixar fotinho, o nome certo dela aí pra você. Olha só, gente, essa daqui ela tem até uma hastezinha já, essa Yellow Lip. Olha que coisa mais lindinha. É uma fofucha. E essa outra é a Phalaenopsis tetraspis C1. Não sei se pronunciei certo, mas tá escrito assim. Olha que graça. Eu também vou deixar a foto e o nome certinho para você. Então, eu vou retirar do substrato em que elas estão. Não é um substrato ruim, porque o Roberto Martins trabalha com substratos muito bons lá. Porém, aqui no meu cultivo, eu padronizo, porque eu tenho muita orquídea, então eu não posso ficar colocando o dedo em cada uma para saber se está úmida ou não. Então, eu padronizo no meu substrato, porque toda vez que eu vou regar, eu não preciso colocar o dedo ali para saber se tem umidade ou não. Então, fica mais fácil para mim. Então, agora eu vou começar todo o passo a passo de retirada de substrato para colocar nos vasinhos. E antes de eu fazer isso, eu já quero te dizer que a semi-hidroponia, ela serve muito para quem mora em local que é quente e seco. Porque aí as folhinhas da sua orquídea nunca vão ficar murchas, não vão ficar molengas, vão ficar sempre muito bem hidratadas, porque elas vão ter uma fonte ali de umidade ambiente. Vou começar retirando o substrato aqui da intermédia Yellow Lip. Vou separar a plaquinha, não posso misturar, mas eu sei qual é. A Yellow Lip é um pouco maiorzinha. Ó, vou tirar o substrato aqui. Tem casca de pinos, tem, acho que é perlita, não sei. E tem casca de arroz carbonizada aqui também, ó. É um substrato bem drenado, é um substrato bom. Porém, como eu expliquei, aqui no meu cultivo eu gosto de padronizar para ficar mais fácil a minha vida.
Se você sabe regar esse substrato aqui, é perfeito. Você não precisa ficar regando toda hora, ele mantém um pouco de umidade. Só que quem molha demais já tem que tomar cuidado aí, porque aí pode apodrecer a orquídea. Vem num pedacinho de isopor também, ó, ela vem bem fixadinha assim, ó, com um pedaço de araminho. Eu vou retirar aqui. As raízes estão bem bonitas aqui, ó. Plantas importadas, como essas aqui, elas vêm com menos raízes. Aí o orquidário replanta, aí elas começam a emitir novas raizinhas, é assim que vai. Elas não são plantas cheias de raízes, porque vem de importação, é normal. O que eu tenho observado nessas Phalaenopsis espécies é que elas são muito resistentes, elas são bem mais resistentes do que os híbridos. Ó, retirei todo o substrato aqui da outra também. Tem pedrinha brita no fundo, ó, vem com pedrinha brita no fundo, como drenagem. E esse substrato eu guardo para as minhas orquídeas de terra ou então outras plantas terrestres eu costumo utilizar, se o substrato tá bom como esse daqui. Retirei todo o substrato aqui. E essas orquídeas eu poderia plantar na madeirinha com esfagno também, ó, que daria super certo. Mas na semidroponia também elas vão ficar muito bem, porque elas vão ter uma umidade ambiente. E os vasinhos que eu vou utilizar são esses aqui de garrafa PET, que é material que você tem aí geralmente na sua casa, ou então encontra até na rua, ou algum vizinho tem. Esses vasinhos eu já ensinei a fazer aqui no canal, tem todo o passo a passo. E são eles que eu vou usar hoje aqui. E eles têm sim um fundo de semidroponia. Aqui tem mais ou menos um dedo, ó, porque aqui tem um furinho, ó, tem mais ou menos um dedo de semidroponia. E esse vasinho aqui eu deixei um pouquinho mais alto. Eram vasinhos que eu já tinha prontos ali, ó, dá quase 2 dedos. Então eram vasinhos que eu já tinha prontos e eu vou utilizar aqui. Depois que eu terminar de plantar as orquídeas, eu vou fazer a rega também delas para que você veja. E eu tenho uma bem linda aqui que tá somente na pedra brita. Tá muito bonito, depois eu te mostro aqui, que tá plantada nesses vasinhos assim de garrafa PET. Para começar, quando fica água no fundo do vaso, a gente utiliza algum tipo de adubo, principalmente adubo químico. O orgânico lá dentro na água vai apodrecer, não é uma boa ideia. Então eu uso essas bolinhas aqui, ó, desse adubo aqui, que é o Osmocote 15912. É um adubo que eu costumo utilizar nos meus replantes. E agora eu também comecei a usar adubo orgânico, mas hoje eu vou usar ele. Então eu vou colocar um pouquinho aqui embaixo, algumas bolinhas dentro. Ó, coloquei algumas bolinhas aqui dentro, algumas até caíram. Não precisa ser muito. E o adubo, ele serve para inibir o mosquitinho da dengue. Ele não vai se procriar aqui dentro. Se você não tem esse adubo, pode ser, sabe o adubinho que você usa para borrifar nas suas orquídeas? Você vem dar umas borrifadinhas na sua planta e vai escorrer esse adubinho aqui para baixo, diluído. E aí, como vai ter um produto químico aqui dentro, o mosquito não vai se procriar aqui dentro. Mesmo que essas orquídeas tivessem um pouco mais de raízes, ainda assim, eu não colocaria direto no fundo do vaso as raízes em contato com a água. Primeiro, você coloca o substrato. Então, é a pedra brita. Eu só lavei essa pedra brita aqui. Pedra brita você pode ter aí no seu pátio, pode encontrar no material de construção. Então, são materiais baratos. A garrafa PET você já tem aí. E a pedra brita talvez você tenha que comprar, mas não vai pagar caro. Olha, tem até umas bem grandes aqui que vai também. Essa daqui não é aquela tão pequena, ó. É um tamanho médio, vamos dizer. Você pode usar um tamanho assim para maior. Menor não aconselho muito, porque daí segura muita umidade. Eu vou ir colocando aqui no fundo do vaso. Vou colocar nos 2 vasinhos, aí eu faço o plantio. A pedra brita é só você dar uma lavadinha nela, só para tirar poeira, e pode usar. Coloquei um tanto aqui de pedra brita, agora eu vou acomodar bem essa orquídea aqui. Eu vou plantar primeiro essa que tem um pouquinho mais de raízes. Vou acomodar bem ela aqui. Ah, deixa eu te mostrar, ó. Olha, ela já tem um início de raizinha nova ali. Tá vendo aquela pontinha meio branquinha ali? Isso é uma raiz nova, isso é perfeito. Você planta uma orquídea assim, ela já começa logo a se enraizar no substrato novo. Pode ser que algumas raízes dessa aqui sequem. É normal, gente. Qualquer plantio que você for fazer, pode secar raízes sim. É muito natural, você só tem que ter paciência. Porque as orquídeas enraizam.
Elas só vão morrer se você regar de mais ou de menos, ou então se ela já estiver doente, que não é o caso dessas, que estão bem saudáveis aqui. Acomodei a plantinha aqui, eu vou plantar em pé, mas você que é iniciante pode plantar ela deitadinha assim, ó, para não acumular água aqui, ó, nesse miolinho. Porque se ficar água nesse copinho aqui por muito tempo, pode apodrecer sua orquídea. Geralmente elas escorrem, mas tem algumas que fica ali a água ali dentro acumulada. As minhas aqui não vejo muito esse problema. Aí eu vou plantar ela em pezinha, porque depois ela vai acabar tombando mesmo, mas eu vou deixar ela em pé. Aí agora eu venho com mais um pouco aqui de pedra brita. E aí eu vou colocando aqui por cima das raizinhas dela. Lembre-se de não sufocar o caule da sua orquídea, deixe ela bem livre. Ó, você viu que as raízes estão aqui em cima, não tá lá no fundo do vaso, então ela não vai tocar a água. Não pode tocar água, porque as raízes velhas, se ficar tocando água, elas morrem. Depois as raízes novas, elas vão indo em direção ao fundo do vaso. Aí essas vão se acostumar, você pode deixar assim mesmo. Agora que eu já acomodei essa orquídea aqui, vou reservar ela, mas não está pronta ainda. Vou acomodar outra e aí sim vamos fixar essas plantas. Essa menor aqui também, ó, vou colocar bem aqui no meio do vasinho. E vou colocando a pedra brita. Antes de eu fazer o plantio dessa, eu quero te mostrar que ela também tem uma ponteirinha, mas muito pequenininha. Ali, ó, esse pontinho branquinho, bem pequenininho, também é uma raizinha nova que tá nascendo. Agora você vai me perguntar, mas Maria, tem que ser só na pedra brita, na semi-hidroponia? Não, gente, tem outros materiais que você pode usar, só não pode usar nada que vá apodrecer aqui. Material orgânico, nem pensar, casca de pinos, chip de coco, materiais que apodrecem, não use na semi-hidroponia. Então, na semi-hidroponia, você pode usar pedra brita, argila expandida, caco de telha, isopor, pedra de rio, materiais assim que não vão se decompor. Aí tem gente que me pergunta, Maria, na semi-hidroponia eu posso usar o carvão? O carvão, ele é um substrato bom. Eu já tenho um vídeo bem completo sobre o carvão. Se você quiser entender melhor, assista o vídeo que você vai entender perfeitamente. E na semi-hidroponia eu não indico, porque o carvão, mesmo sendo um material bem seco, que não segura água, mas se você colocar ele na semi-hidroponia, ele vai ficar sempre com uma umidade dentro, porque ele é bem poroso. Então, eu não aconselho. Coloquei a pedra brita aqui e agora vamos fixar essas meninas aqui. E para fixar essas lindas, eu vou usar os palitinhos de churrasco, que você encontra em qualquer supermercado. É o palitinho de bambu. Esses palitinhos são ótimos para prender as orquídeas. E agora eu vou começar prendendo. Ó, esse vasinho, ele é cheio de furos. Aí você vai conseguir passar bastante assim, ó, nesses furinhos. Vou passar um aqui por trás, ó, nesse furinho aqui, ó. E aí eu venho e tento achar um outro aqui. Tente só não deixar pegar o palitinho no caulezinho da sua orquídea para não estrangular. Passei aqui o palito. Agora eu corto e tento reaproveitar essa parte, porque esse vaso é mais estreito que o outro. Para você que vai me perguntar, Maria, que tamanho de garrafa tem que ser quantos litros? Olha, eu acho que essa aqui é 1,5 litro e essa aqui é 2 litros, mas você usa o tamanho que você tiver aí, tamanho proporcional da sua orquídea. Vou reaproveitar esse outro palito, ó, que eu acabei de cortar aqui, para passar aqui. Tente deixar ela bem presa, porque aí logo ela começa o novo enraizamento, ainda mais que já tem pontinha nova de raízes. Dá uma pressionada no palito e aí você passa. Ela tá começando a ficar mais firminha, que essa tem um pouco menos de raízes. Eu vou cortar mais uma pontinha aqui. Vou passar mais um palitinho para poder deixar bem firme. Depois que ela se enraizar e você quiser tirar esses palitinhos, pode tirar. Ó, vou cortar aqui atrás também.
E vou cortar essa ponta aqui, porque senão ela pode machucar. Essa aqui tá plantadinha, ó, pode ver que os palitinhos já deram uma boa firmada nela aqui, ó. Tem que ficar bem firme a sua plantinha pra ela se enraizar. Agora a outra. A outra é mais fácil porque tem um pouquinho mais de raízes. Vou ver se eu reaproveito esse palito aqui também, dada assim. Passei por um furinho aqui, agora venho aqui por cima das raizinhas dela. Encaixo em outro furinho aqui embaixo. Encaixei aqui, agora venho com mais alguns palitinhos. Vou passar por cima das raízes, porque aí vai dar bastante firmeza. E aí é só atravessar pro outro lado aqui. Nessa aqui também vou passar uns 3 palitinhos pra dar bastante firmeza. Agora sim, ficou bem firme, aí você só corta os pedacinhos que ficaram pra você não se machucar com esses palitinhos. Como eu sou teimosa, passei mais um palito. Eu gosto de deixar bem firme. Orquídeas plantadas, agora eu vou colocar um adubo e fazer a rega para que você veja como é. Vamos fazer tudo junto aqui para que você saiba como plantar a sua orquídea direitinho aí, como regar, como adubar e também onde você vai cultivar a sua orquídea Phalaenopsis para que ela floresça. Eu cultivo na varanda da minha casa e elas florescem muito bem. Então, são orquídeas que não gostam de pegar sol diretamente, porque queima essas folhinhas aqui, ó. O máximo que pode pegar é um sol filtradinho da manhã ou bem à tardinha. E no verão aqui, já é bem escaldante, 8 horas da manhã já é muito quente, então, se for botar no sol da manhã, que seja umas 6, 7 horas, depois disso já vai ser muito quente. As minhas não ficam pegando sol, elas não precisam para florescer, a Phalaenopsis não é tão exigente assim. Agora, para os adubinhos, eu vou usar porta-adubo. Ó, esse porta-adubo vaza as bolinhas dos mocote, que é o adubinho que eu vou usar. Eu vou colocar um chumacinho de esfagno aqui, pode colocar um pedaço de paninho que você tiver para impedir que as bolinhas caiam, desde que a água ultrapasse aqui. Então, coloquei um pouquinho de chumacinho de esfagno e agora vou colocar mais um pouquinho aqui na outra para pôr o adubinho. E o adubo você vai colocar uma colherinha assim, ó, dessas de aniversário de criança, pode ser uma colherinha rasa. Você vem, põe dentro do seu porta-adubo ou na trouxinha. Vou colocar no outro e fechar também. É um adubo de liberação lenta. Toda vez que você regar a sua orquídea, regue bem o porta-adubo para que o adubo seja liberado. A duração desse aqui é de 5 meses, então só a cada 5 meses você aduba. Mas pode usar o seu adubinho aí, Himitsu, bokashi, que você tiver. Faça a trouxinha e ponha num cantinho do vaso, ou até mesmo no porta-adubo. Hoje eu quis usar o Forte Coat, porque fazia dias que eu não usava mais. Então agora o adubinho eu vou colocar em um cantinho aqui do vaso, ó. Não ponha em cima do caule da orquídea e nem tão em cima assim das raízes, porque ele queima assim um pouquinho no início, porque ele tá mais forte, aí depois não. Mas no porta-adubo isso já impede um pouco, agora na trouxinha ele já pode queimar um pouquinho mais as raízes. Aí você sempre põe mais no cantinho assim. Olha, fica assim, ó, com o porta-adubo, aquele negocinho preto ali, ó. E agora vamos regar essas orquídeas para que você veja como eu faço essa rega. E o que você vai observar para regar a sua orquídea na semi-hidroponia? Tudo bem, essas aqui, como elas têm menos raízes, as raízes estão mais aqui por cima. Aí você vai ver aqui em cima. Se as raízes secaram, estiverem prateadas, você vai regar. Mas se as raízes já começaram a descer para baixo, aqui, ó, estão aqui no meio, você sempre olha essas aqui do meio, ó. Se elas estiverem verdes, você não rega. Se elas estiverem pratas, você rega. Se você cuidar direitinho com a rega, é sucesso garantido esse tipo de cultivo aqui. Então, agora vamos regar. E você que não tem varanda, onde você vai cultivar a sua orquídea Phalaenopsis? Pode ser na sacada, pode ser na lavanderia, pode ser na mesa da sua sala, pode ser no escritório, cozinha. Onde tiver bastante claridade, você põe direto para uma janela. E se tiver pegando sol nessa janela, você puxa a cortina, depois você abre novamente. É bem fácil de cultivar uma orquídea Phalaenopsis. E as espécies não é diferente. Eu acho até elas mais resistentes. Vou pôr a água aqui em cima do adubinho. Eu acho elas até mais resistentes
do que as híbridas, que é aquelas que você encontra em floricultura, que você vai encontrar no supermercado. Essas aqui você nunca vai encontrar em floricultura e supermercado, porque são espécies, são orquídeas importadas. Você rega em abundância, se você puder regar embaixo da torneira, com a mangueira, pode regar. Aqui eu tô fazendo uma demonstração assim, com essa garrafa assim de água, mas eu geralmente rego com a mangueira mesmo, porque eu vou lá fora e dou um banho nelas. Você pode molhar também o vegetal, vou fazer isso agora também. Se você vai cultivar dentro de casa, quando você molhar o vegetalzinho delas, a única coisa que você precisa se preocupar é em secar o miolinho da sua orquídea, esse miolinho aqui, ó. Põe um papelzinho ali, seque as folhinhas, que aí nunca vai dar problema. Porque senão apodrece ali no meio, dá fungo, dá bactéria, se você não cuidar. Mas se você cultiva numa varanda, espaço mais ventilado, fica bem mais fácil para cuidar, porque aí ventila, logo seca a água que fica ali. É importante você molhar bem a sua orquídea. Estão bem molhadas aqui. Orquídeas plantadas, regadas, adubadas. Te falei onde é que você pode cultivar essas orquídeas Phalaenopsis espécie ou as híbridas também. Eu já vou te mostrar uma aqui que tá muito linda, que vai até florir, que tá só na pedra brita. E agora eu vou te explicar uma coisinha aqui. Você observa esse copinho. Você consegue ver que tem um pouquinho de água ali dentro? Ó, ali, ó, tá vendo, ó? Tem água ali. Então, você vai colocar um pedacinho de papel ali dentro. Quando ficar essa água assim, você vem e seca com um papelzinho, ó, seca bem assim no meio. Pode até deixar um pedacinho assim, ó. Opa! Erro de gravação. Você pega e deixa um pedacinho menor aqui no meio, ó. Você pode deixar assim. Deixa ali que esse papel vai absorver a água. Você pode secar também as outras folhinhas com um paninho bem limpinho e macio para não machucar as folhas. Então dentro de casa tem que ter um pouquinho mais de cuidado. A outra aqui, para você ter uma ideia, eu joguei a água aqui, não acumulou água aqui nesse miolinho. Essa daqui vai logo embora, essa daqui segurou um pouquinho. Mas eu sempre observo as orquídeas quando eu compro, e aí eu começo a regar, eu vou observando aquelas que eu vejo que desce logo a água, não me preocupa. Aquelas que ficam a água no copinho ali, eu venho e ponho um papelzinho, eu faço assim, eu observo sempre. Pode observar que a água ficou ali embaixo, olha. Ó, tá vendo que escorreu, ó? Então, tem água aqui no fundo do vasinho. E com o tempo vai juntar um lodo aqui, vai ficar meio esverdeado. São algas, não se preocupe, não vai matar a sua orquídea, é muito benéfico para elas, aliás. Forma um microclima aqui dentro. Então, essa orquídea aqui, ó, pode ver que a pedra brita ficou bem escura. Essa aqui tem um pouquinho menos de semidroponia, que é um dedinho, lembra que eu falei? Ó. Então, você que mora em região quente e seca, esse plantio é perfeito para você. Só cuide com a rega. Se você fizer a rega certa, cuidar quando as raízes estiverem secas e regar, e se elas estiverem verdes, aí você não rega. Se você cuidar esse detalhe, seu cultivo fica perfeito, suas orquídeas vão ficar sempre lindas. E é normal, tá? Perder raiz quando a gente muda de um cultivo para o outro, porque afinal ela estava em um substrato que era um pouco mais úmido e vem direto para a pedra brita. É claro que as raízes sentem, é normal. E agora, para finalizar, deixa eu te mostrar essa aqui. Gente, olha que linda. Essa eu fiz replante aqui no canal também. Olha só, ela vai florir. Já faz um bom tempo que eu plantei, ó, ela vai florir novamente na haste antiga. Essa é uma Phalaenopsis, vamos dizer que talvez seja espécie, a Sogovax, mas acho que ela tem algum cruzamento, mas deve ser um híbrido meio que primário, vamos dizer. Não sei qual que é o cruzamento dela. E ela veio com uma outra hastezinha, é muito linda, ela tem uma flor meio encerada, bem durinha, meio avermelhada, muito bonita. E veio uma outra hastezinha aqui, ó, também. E as folhas estão bem verdinhas, ó, bem hidratadas, bem bonitas. E pode observar que tem raízes novas, ó, raízes com ponteiras ativas aqui. Tem raiz que tá para fora, tem raiz que tá lá para dentro. Então, quando a sua orquídea estiver com mais raízes, você vai observar essas do meio e não só as de cima que secam mais rápido. As de cima ficam logo prateadas, porque seca mais rápido em cima. Você vai cuidar essas do meio, se elas estiverem assim, você não vai regar. E se elas estiverem prateadas, essas do meio,
da cor que tá essa aqui, ó, aí você rega com tranquilidade, tendo um pouquinho de água lá embaixo ou não. Aí você simplesmente rega. Só que essa aguinha que vai ficar lá embaixo é para dar essa umidade para sua orquídea, para não desidratar a folha. E isso vai favorecer o enraizamento dela também. E ela tá somente na pedra brita, ó, pode observar. E você que mora em uma região que é fria, você despeja água fora em dias que vai estar muito frio, que vai dar geada, aí você despeja água fora. Aí no verão você pode deixar de novo na semi-hidroponia, ou então vai furando cada vez mais para baixo, porque até lá, vamos dizer que você replantou e até que chegou o frio de novo, sua orquídea enraizou, aí não precisa mais semi-hidroponia, a não ser que você queira deixar. Mas em dias frios tem que tirar a água. E o vídeo de hoje foi esse, eu espero que você tenha gostado, que você tenha aprendido. Eu te falei tudinho que se deve fazer aqui com as orquídeas, para que você saiba como cultivá-las da forma certa. Se você gostou, não esqueça de deixar o seu like, que é muito importante para o crescimento do canal. E quem não for inscrito ainda e chegou até o final do vídeo e gostou de tudo que eu ensinei aqui, se inscreva e ative o sininho das notificações para você não perder nada do que eu for postando aqui. Um beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.